Olá pessoal, aqui quem fala é Luiz Eloy Terena, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul e sou o coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E estamos aqui diretamente do acampamento Luta pela Vida, em Brasília, para participar do programa Análise de Conjuntura do Movimento Sem Terra. E nosso acampamento já dura mais de uma semana. E a pauta principal da nossa reivindicação aqui é a luta contra o marco temporal. E o que é o marco temporal? É uma tese jurídica, uma interpretação que algumas pessoas fazem, tentando restringir os direitos dos povos indígenas. Aqueles que defendem essa tese, eles dizem que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data de 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Então, ele é uma interpretação restritiva, tendo em vista que a Constituição Federal, que reconheceu o direito dos povos indígenas, não trabalhou com data certa, tampouco colocou limite a esses direitos. Pelo contrário, a nossa Constituição ela reconheceu o direito originário às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Este é um tema super atual e está na pauta do Supremo Tribunal Federal e também do próprio Congresso Nacional. Então nós estamos aqui acampados acompanhando o julgamento do recurso extraordinário que está com repercussão geral, número 10.17.365, também conhecido como caso Choclen, que é justamente um processo que originou em Santa Catarina, em uma disputa territorial do povo Choclen e chegou ao Supremo Tribunal Federal. E por que esse julgamento ele é importante? Ele é importante porque ele teve a repercussão geral reconhecida. Ou seja, o Supremo elegeu esse caso e a partir dele vai tirar diretrizes que servirão de orientação para todas as terras indígenas do Brasil. Então é por isso que nós falamos que o futuro dos povos indígenas está agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O julgamento ele iniciou na semana passada com a leitura do relatório pelo ministro relator Luiz Edson Fachin e ontem foi a vez das sustentações orais, então tanto as partes falaram quanto também os amiticures. As sustentações orais foram marcadas inclusive por participação de advogados e advogadas indígenas que puderam levar diretamente ao Supremo Tribunal Federal a voz dos povos indígenas. E ele terá continuidade hoje, com o término das sustentações orais e também já com o voto do ministro relator Edson Fachin. E esse tema ele é fundamental porque nós sabemos que no Brasil nós temos muitas terras que estão pendentes de demarcação. Um levantamento feito recentemente aponta que 829 processos estão ainda pendentes de regularização. São 829 terras indígenas que estão ainda faltando ser regularizadas. Então, se esse marco temporal for aprovado, ele vai ter um impacto imediato nessas comunidades que estão acampadas em beiras de estradas, fundos de fazenda, aguardando aí a demarcação de suas terras. O outro aspecto é no que tange a terras já demarcadas. O marco temporal ele serve de fundamento para questionar terras que já são demarcadas e homologadas. E por detrás de tudo isso nós temos os interesses econômicos e políticos que recaem sobre os territórios indígenas e que querem abrir esses territórios para exploração do garimpo, das madeireiras, dos incêndios que acontecem também nas terras indígenas. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional tenta aprovar o PL 490. O PL 490, que é um projeto de lei que foi proposto e tem como objetivo legitimar o marco temporal pela via do Legislativo. Então, o Congresso Nacional, por meio de representantes que são aliados do agronegócio, tentam também aprovar esse marco temporal lá no Congresso Nacional. Então, isso para nós é muito grave e nós vamos seguir aqui acompanhando. E o acampamento Luta pela Vida segue aqui em Brasília justamente acompanhando essa agenda de retrocessos que nós estamos vivenciando.
No caso do governo Bolsonaro, que tentou há pouco tempo, por exemplo, emplacar o voto impresso e foi derrotado, ele está novamente pautando uma outra pauta retrógrada, que é a questão do armamento da população. E nós sabemos que nesse tema, os mais afetados, com certeza, são os povos do campo, dentre eles os povos indígenas, tendo em vista que a maior parte dos conflitos que acontecem no campo está relacionada a conflitos territorial, com indígenas, com quilombolas e com movimentos sociais. Então é importante a gente também não ceder a essas pautas retrógradas que estão acontecendo. Na próxima semana, estará acontecendo aqui em Brasília também atos do 7 de setembro pró-Bolsonaro. E é importante também que nesta mesma data estará acontecendo aqui em Brasília a Marcha das Mulheres, do dia 7 ao dia 11 de setembro, em que as mulheres indígenas de diversas regiões do país estarão aqui trazendo também a sua pauta, a necessidade de se garantir a preservação e a proteção da Mãe Terra. É esta que é a mãe de todas as nossas lutas. Então você que está nos acompanhando, junte-se aos povos indígenas, junte aos movimentos indígenas para fazer a defesa da vida. Companheiros e companheiras, militantes dos movimentos populares do Brasil. Nunca tínhamos vivido um período da história brasileira tão grave como esse, que tem custado tantas vidas ao povo brasileiro. Já vamos nos acercando a 600 mil brasileiros que não precisavam ter morrido. E nos deixaram, inclusive, 130 mil órfãos até agora. Por outro lado, a classe trabalhadora está pagando um alto preço dessa crise econômica e desse governo insano que, com a sua política, jogou na sarjeta da vida 67 milhões de trabalhadores, e mesmo os que têm trabalho estão pagando por essa crise com a inflação de alimentos. A carne desapareceu das mesas do povo brasileiro, o gás a 110, a gasolina em algumas cidades chega a R$ 7. E não há sinal no fim do túnel em função dessa política, desse governo insano. No lado da soberania nacional, da mesma forma, desde o governo Temer, para e passo, esses governos da burguesia têm entregado ao capital estrangeiro e ao capital financeiro patrimônio que é do povo, não é de governos. Eles entregaram as reservas de pré-sal, estão entregando os minérios, estão entregando a água, agora querem entregar as terras públicas naquele PL da grilagem. Entregaram a Petrobras, entregaram a Eletrobras e ainda está na fila que querem entregar os Correios, querem entregar o SERPO, que é o Serviço de Processamento de Dados, onde estão todos os dados dos 230 milhões de brasileiros. Imagina a festa que os bancos e as empresas vão fazer manipulando os nossos dados. Portanto, nós chegamos a uma situação que não é mais possível continuar com um governo insano e genocida. E o que fazer diante disso? Nada melhor do que nós aproveitarmos agora a Semana da Pátria e o 7 de setembro, que, historicamente, o povo construiu essa data como uma data de luta pela independência do Brasil. Ainda estamos lutando por nossa independência econômica, independência política e, sobretudo, por uma sociedade democrática, onde todos os cidadãos deveríamos ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades na sociedade.
E nada disso será possível construir mantendo esse governo insano e irresponsável. Por isso, em nome do MST, dos movimentos da Frente Brasil Popular e da campanha nacional Fora Bolsonaro, que reúne mais de 400 organizações, partidos, igrejas, frentes pela vida, para que você se mobilize. Vamos às ruas dia 7 de setembro em todo o Brasil. Vamos gritar alto, fora Bolsonaro. Vamos lá defender a vida do nosso povo. Vamos lá exigir mudanças na política econômica para que o nosso povo pare de sofrer. Claro, é preciso ir com os cuidados, com a máscara, com o gel, não cair em provocações, que certamente haverão, mas, sobretudo, conclamo para que, no maior número possível de cidades, a gente possa fazer as nossas passeatas, as nossas caminhadas, os nossos desfiles. Leve a sua faixa, leve a bandeira do Brasil, leve a bandeira do seu movimento. Leve um cartaz, grite o que está engasgado na garganta do povo brasileiro. E com essa sinergia nacional, vamos pressionar para que o Congresso crie vergonha e, sobretudo, a burguesia e seu poder econômico crie vergonha e nos ajude a afastar esse governo insano e irresponsável. Um grande abraço a todos e todas.